Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos revisar, certo? Revisar os conteúdos para a prova. Então, primeira questão. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 1, determine o valor de f de 3. Então, primeiramente, iremos substituir o x por 3. Então, aonde tem x, eu vou colocar 3, certo? Então, aqui fica f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, aonde tem x, eu vou substituir por 3, certo? Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado mais 3 vezes x, 3 vezes 3, porque aonde tem x, eu vou colocar 3, porque eu quero encontrar meu f de 3. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado mais 3 vezes 3 menos 1. 3 elevado ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Menos 1. 9 mais 9, 18. 18 menos 1, 17. Então, o f de 3 é igual a 17. Então, vamos lá. Calcule o verso da parábola na função a seguir. Y igual a x ao quadrado mais 6x menos 3. Então, para a gente calcular os versos, a gente vai utilizar essas seguintes fórmulas. O x do verso é dado pela fórmula menos b sobre 2a e o y do verso é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Então, primeiramente, a gente vai igualar essa função a zero e vai tornar ela uma equação do segundo grau para a gente encontrar, certo? O meu delta. Então, nesse caso, vai ficar x ao quadrado mais 6x menos 3 igual a zero. Então, a gente vai encontrar o a, o b e o c. Quem é o a? O a é o termo que acompanha o x ao quadrado. O b é o termo que acompanha o x. E o c, meu termo independente. Então, meu a aqui é quanto? 1. Termo que acompanha o x ao quadrado. O meu b é o número que está acompanhando aqui o x, que nesse caso é 6. E quem é o c? Meu termo independente, que nesse caso é menos 3. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar o b é quanto? 6. Então, vai ficar 6 elevado ao quadrado menos 4. O a é quanto? 1. E o c, menos 3. Então, vai ficar 6 elevado ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos vezes mais, menos. E menos vezes menos, mais. Então, vai ficar 36 mais 12, que dá igual a 48. Então, como a gente já tem o a, o b e o c e o delta, a gente pode substituir nas fórmulas e encontrar o x e o y do vértice, certo? Então, o x do vértice é dado pela forma menos b sobre 2a e o y do vértice é dado pela forma menos delta sobre 4a. Então, vai ficar, quanto é o valor de b? 6, que a gente viu lá em cima, então vai ficar menos 6 dividido por 2 vezes o a é quanto? 1. Então, vai ficar menos 6 dividido por 2, que dá igual a menos 3. E o y do vértice é dado pelo menos delta sobre 4a. O delta deu quanto? 48, então vai ficar menos 48 dividido para 4, que vai dar igual a 12. Logo, o vértice é dado pelas coordenadas menos 3 e 12. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4, se f de x é igual a zero, quais serão as raízes desta função? Então, primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai igualar, certo? Essa minha função igual a zero. A gente vai tornar ela uma equação do segundo grau. E a gente vai calcular primeiro o delta, certo? Então, identificando o a, o b e o c. O a é quanto? 1, termo que está acompanhando x ao quadrado. O b é quanto? O 3, que está acompanhando aqui, ó, o x, certo? Então, aqui o 3. Quem é o c? O termo sozinho, o termo independente, que é igual a menos 4. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar o b é quanto? 3. 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Então, delta vai ser igual a 3 elevado ao quadrado, 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. 9 mais 16, que dá igual a 25. Então, a gente vai analisar o delta. Ele é maior do que zero, menor do que zero, igual a zero. Observe que o delta é igual a 25, logo ele é maior do que zero. Então, vai possuir duas raízes reais. Então, a gente vai encontrar as raízes x1 e x2. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, o b é quanto? 3, então fica menos 3. Mais ou menos a raiz de delta, que é quanto? 25, que a gente encontrou lá em cima, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o 1, porque o a é igual a 1. Então, a gente vai primeiro encontrar o x1. O x1 é dado por
menos 3, mais a raiz de delta, que nesse caso, a raiz de 25 dá 5, então vai ficar menos 3 mais 5, dividido por 2. Se eu estou devendo R$3 e eu tenho 5, eu vou ficar com apenas R$2. Então, 2 dividido para 2 dá igual a 1. E o x2 vai ficar menos 3, menos a raiz de 25, que é igual a 5, dividido por 2. Se eu estou devendo 3 e estou devendo 5, eu estou devendo 8. 8 dividido por 2, 4. Então, vai ficar igual a menos 4. Então, as raízes são 1 e menos 4. Quais são as coordenadas do ponto x do vértice e y do vértice da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 4? A gente vai fazer da mesma forma, certo? Então, o x do vértice é dado pela forma menos b sobre 2a e o y do vértice é dado pela forma menos delta sobre 4a. Então, primeiro a gente vai igualar a função a zero e encontrar o valor de delta. Então, vai ficar igual a x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. Então, o meu a é o termo que acompanha o x ao quadrado, nesse caso é 1. O meu b é o número que acompanha o x, que nesse caso é o 2. E o c é o meu termo independente, que está sozinho, que nesse caso é menos 4. Então, o meu delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual... Quanto é o valor de b? Menos 2. Então, fica menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, que a é igual a 1, vezes o c, que é menos 4. Então, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, dá quanto? 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Menos vezes mais, menos. E menos vezes menos dá igual a mais. Então, 4 mais 16 é igual a 20. Então, a gente tem agora o A, o B, o C e o delta. Então, a gente pode substituir para a gente encontrar o x e o y do vértice. Então, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 2, porque b é menos 2, dividido por 2 vezes o 1, que é 1, certo? Então, 2 vezes o a, que é 1. Então, fica 2, certo? Então, vai ficar, menos vezes menos, mais. Então, vai ficar mais 2 dividido por 2, que dá igual a 1, certo? E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos 20, né, que é o valor de delta, sobre 4 vezes 1, que dá 4. Então, menos 20 dividido para 4 é igual a menos 5. Logo, as coordenadas são 1 e menos 5, certo, gente? Então, determine as raízes, a quinta e última questão. Determine as raízes na função f de x igual a 2x ao quadrado menos 2x menos 4. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai igualar essa função a zero e a gente vai encontrar o valor de delta para depois encontrar o valor das raízes x1 e x2. Então, igualando a zero, a gente vai ter 0 igual a 2x ao quadrado menos 2x menos 4. Então, quem é A? O termo que acompanha o x ao quadrado. O número aqui, que está acompanhando o x ao quadrado, que nesse caso é o 2. Quem é o B? É o número que acompanha o x, que nesse caso é menos 2. E quem é o C? O termo independente, que nesse caso é igual a menos 4. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual a menos 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 4. Então, menos 2 elevado ao quadrado dá igual a 4. E 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 4 é igual a 32. Então, menos vezes mais, menos. E menos vezes menos, mais. 4 mais 32 dá igual a 36. Agora, a gente vai encontrar as raízes, certo? Porque o meu delta aqui ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, então possui duas raízes reais. Então, a gente vai encontrar x1 e x2. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 36, sobre 2 vezes o a. O a é quanto? 2. Então, o x1 vai ficar o quê? Observe que menos vezes menos, mais. Então, vai ficar mais 2, mais a raiz de 36. A raiz de 36 é 6, mais 6 dividido por 2 vezes o 2, 4. Então, vai ficar 2 mais 6, 8. 8 dividido para 4 dá igual a 2. O meu x2 vai ficar 2 menos a raiz de 36, que é igual a 6, dividido por 2 vezes 2. Então, 2 menos 6, se eu tenho
R$ 2, mas eu tô devendo 6, eu vou ficar devendo 4 ainda. Então, menos 4 dividido para 2 vai ser igual a... A gente acha que tem um errinho aí, certo, gente? Ó, é menos 4 dividido para 4, certo? Que vai dar igual a menos 1. Eu peço desculpa, foi um errozinho de digitação, mas dá igual a menos 1. Então, onde tem esse 2 aqui, vocês coloquem um 4, certo? Menos 4 dividido para menos 4, para 4, perdão, dá igual a menos 1. Logo, as raízes são 2 e menos 1. Então, para a prova, estudem as raízes, certo? Os vértices, e também vocês estudem substituir valor f de 1, f de 2, certo? E assim sucessivamente. Estudem, por favor, galerinha, para a prova. Tenham bons estudos e eu espero que dê tudo certo na prova de vocês, tá certo? Um forte abraço.